muito bem-vindos a esse vídeo. Eu estou aqui com o pastor João Flávio Martinez para falarmos do calvinismo e contar para vocês o que eles não falam, o que eles não contam. Bom, pastor João Flávio é pastor da Igreja Batista Jardim das Laranjeiras, aqui em Rio Preto. É o fundador, um dos fundadores, né, pastor, do CACP, que é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. E tem 30 anos que você se dedica à área da defesa da fé. 30 anos. E eu tenho notado que você sempre fala no calvinismo. Por quê, pastor? Bem, é um prazer estar aqui com vocês, espectadores do canal da Juliana. Acredito que, se você permitir depois, nós podemos reproduzir também no canal do CACP. E vamos lá. Por que a gente também está falando sobre calvinismo? Até o início do século, por volta do ano 2010, havia pouca efervescência calvinística no Brasil. 90% das igrejas brasileiras eram arminianas. Eu diria que hoje seriam uns 60%, 70%. E aí, nesse avivamento calvinístico, nós temos, junto com ele, um despertar hipercalvinístico. Não que o calvinismo todo não seja problemático, mas dentro do calvinismo tem o hipercalvinismo, que aí você vai ver pastores como, por exemplo, Marcos Granconato, abertamente explicitando algo difícil de se ouvir. Tipo, Deus mata, Deus estupra, Deus comete sacrilégios, e isso é bastante preocupante de se ouvir de um pastor. Eu me lembro que uma senhora me ligou e expressou profunda tristeza por ter escutado uma palavra do senhor Marcos Granconato dizendo que Deus faz as pessoas adulterarem. E ela tinha tido um problema relacional conjugal, onde ela tinha sido traída. E ela falou: olha, pastor, eu estava com raiva do meu cônjuge e depois de ouvir esse pastor eu comecei a ter raiva de Deus. Porque, afinal de contas, se Deus fez o meu marido me trair, ele é coautor do pecado do meu marido. E isso faz sentido. Então, estes abusos que acontecem dentro do calvinismo, eles são necessários ser tolhidos e refutados. Sim. Inclusive, pastor, eu tive o prazer de ler o seu livro. Foi um dos melhores livros que eu já li sobre o tema. E eu não sabia, realmente, porque não se fala sobre quem é João Calvino. Então, aqui na página 21... E você já vem trazendo a história de Genebra, traz todas com fontes, né? A história de como João Calvino executou 58 pessoas, fora, sim, os abusos, torturas, banimentos, né? Então, eu desconhecia essa parte de Calvino. Inclusive, pastor, nas páginas 79, 81, 77, você fala sobre as posições teológicas de Calvino. Você fala que ele acreditava que Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus. Você fala, menciona aqui sobre ele identificar, aceitar Miguel e Cristo serem a mesma pessoa. Você fala sobre ele afirmar que Deus faz o mal e tem prazer. E tem, assim, tudo referência ao que o Calvino escreveu, né? Então, pastor... Ele chegou a falar nas Institutas, eu não coloquei no livro, que o crente deve orar para descobrir o que a gente deve fazer dentro do contexto daquilo que Deus proibiu. Então, alguma coisa que ele mesmo proibiu na nossa vida, aliás, de maneira geral para as pessoas, mas cada ser humano tem uma excepcionalidade. Então, talvez para mim, eu tenha que fazer algumas coisas que o próprio Deus proibiu. Então eu tenho que orar para receber esse entendimento e fazer o que Deus proibiu. Então veja que absurdo, um cristão orando para descobrir o que eu tenho que descumprir da palavra porque Deus quer que eu faça. E Calvino disse esse absurdo. E outros absurdos. Muitos, inclusive assim, muito bem explicado. É um livro pequeno, né, pastor, mas muito profundo. Ele é um compilado. Agora, se alguém quer, e aí eu quero, data vênia, eu quero discordar da sua pessoa, o melhor livro contra o calvinismo é o de Dave Hunt, chamado Que Amor é Este?, da editora Reflexão, que é um calhamaço de 700 a 800 páginas. Inclusive, as informações que eu tirei daí também estão neste livro.
Este é um livro excepcional. Outro livro muito bom é do Jerry Walls, Porque Não Sou Calvinista. São obras da editora Reflexão. Se você entrar na editora Reflexão, tem uma parte lá só sobre arminianismo, e lá você vai encontrar estes escritos. Muito bom. Então, pastor, eu não conhecia realmente o histórico, a história de Calvino, não conhecia também a posição teológica dele. Isso me fez indagar e eu gostaria que você me ajudasse a explicar isso. Por que, diante, né, de tantas controvérsias teológicas, ainda há pastores, pessoas defendendo tanto essa doutrina, mesmo sabendo que são coisas absurdas? Por quê? Bom, então, em primeiro lugar, o problema da igreja brasileira é que ela não conhece os reformadores. Todos eles tiveram bastante problemas teológicos. Por quê? Quando você estuda e analisa os reformadores, você tem que compreendê-los à luz do seu tempo. Eles eram católicos, advindos do catolicismo, e eles trouxeram toda essa carga teológica, herética, no seu bojo existencial. Mesmo Jacó Armínio, ou mesmo John Wesley, criam em coisas que hoje a igreja não aceitaria. Por exemplo, a virgindade perpétua de Maria. Só um exemplo, tá certo? Então, o que acontece? Eles herdaram do catolicismo romano, foram 1000 anos debaixo desse jugo, na verdade 500 anos, né? Mas bastante tempo debaixo desse jugo, e isso trouxe uma carga que estava na vida deles de tal maneira que era difícil desvencilhar. Então, os reformadores, que inclusive o próprio nome já diz muito, por que eles eram reformadores? Porque eles não queriam criar uma nova igreja, eles queriam reformar a igreja católica, que para eles era a igreja correta. Então, na concepção, era tentar conversar com o Papa e corrigir os erros da igreja. Se você pegar as 95 teses de Lutero, elas são um documento de um padre ou de um monge católico para o Papa. É um documento católico para a Igreja Católica, não é um documento protestante, né? Então, o que acontece? Diante desse fato, nós temos que analisar estes personagens à luz do seu tempo e atualizá-los atualmente. O que acontece com o calvinismo é que há um orgulho institucional, porque não foi, tá? Mas eles alegam que foi o primeiro grande movimento contra o catolicismo na Igreja Ocidental, e deve-se muito ao calvinismo. Então aí se idolatra o calvinismo. É o que eu digo de calvinolatria. Então nós temos isso. Embora o catecismo de Westminster, estou misturando Lutero com Calvino. No Catecismo de Westminster, nós temos uma depuração destas questões, embora muitas das heresias de João Calvino estão também ali, infelizmente. Inclusive, pastor, eu achei muito interessante que aqui no livro você mostra um concílio antes do concílio de Hipona, que é o concílio de Arles, né? Que já era discutido sobre o livre-arbítrio. Na verdade, tem um dicionário que o espectador pode comprar, chamado Dicionário de Patrística. Você acha várias livrarias aí para vender. É um livro bem grosso, marrom. Nesse Dicionário de Patrística, quando você analisa o que a igreja acreditava antes de Agostinho, não tem nada a ver com o calvinismo. Porque o calvinismo nada mais é do que o agostinianismo, piorado, mas é agostinianismo. Então, o que acontece? Se a igreja quer voltar para o seu início, para os seus primórdios, ela deve abandonar o calvinismo. Porque não existia calvinismo antes de Santo Agostinho. Sim. Você não acha calvinismo nos pais primitivos da igreja. Aliás, o livre-arbítrio era de extrema importância para uma apologética, por exemplo, contra as heresias de Irineu de Lyon, para que fosse enfrentado os gnósticos maniqueístas, sim, que eram muito fortes dentro da igreja nesse tempo. E aí vem os pais primitivos da igreja lutando contra isso. E a igreja precisa acordar. Se não acordar, vamos cair na mesma heresia, e aquela velha heresia volta a predominar na vida da igreja. Sim. Aonde tudo é só um cinema, é só um teatro, é só uma novela. Sim. Inclusive, pastor, eu gostei muito do seu livro porque você fundamentou aqui, você mostra os defensores do livre-arbítrio antes desse concílio de Hipona, Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Jerônimo. Então, assim, todos não tinham essa concepção, essa visão de Calvino. E realmente, eu estava até analisando, sabe, pastor? Eu acho que o
partido de esquerda é meio calvinista, sabia? Pô, eu não entraria nesse mérito porque a maior parte dos calvinistas brasileiros são de direita. Sim. Então, associá-los à esquerda, talvez analogamente você poderia dizer isso. Quando eu até mencionei aqui o partido de esquerda, é porque eles também acreditam no determinismo social, onde o ladrão é a vítima, ele é a vítima da sociedade, a culpa é da sociedade. O próprio... E aí, eu vejo muito isso no calvinismo, porque o calvinismo diz assim, você não tem culpa dos seus pecados, você é vítima de Deus, Deus é o culpado, porque ele estabeleceu você para pecar e te mandou pro inferno. Então, olha o perigo dessa... O calvinismo não fala isso abertamente, isso é a conclusão que a gente chega. Sim, tá? sim. Agora, veja, o fatalismo, ele é marxista, isso é verdadeiro, Karl Marx acreditava que você é vítima da sociedade. O próprio Darwin, ele cria no fatalismo, você não é o que quer, você é fruto da genética. Então, e o próprio Sigmund Freud, ele vai falar isso na questão psique, que você nasce pré-estabelecido pela psique dos seus pais e suas mães. Então, na verdade, tudo da vida já é pré-estabelecido com anterioridade. Então, de novo, darwinismo, marxismo e freudianismo, se é que eu posso dizer assim, criam um certo determinismo. E o calvinismo também ensina isso. Agora, recentemente, assistindo vídeos sobre astrofísica, que eu gosto muito, os cientistas estão dizendo que a existencialidade pode ser uma projeção de um ser superior, ou seja, está tentando defender a tese calvinística. Sim, sim. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque se a gente não tem escolha, quais as consequências disso na fé? Uma pessoa já deixou, você conhece casos de pessoas que deixaram de ser ativas na fé, se tornaram frias, porque se elas não escolhem, se elas não permanecem, por que se esforçar? Você já passou por casos assim? Ou encontrou pessoas que se sentiram assim, angustiadas, depressivas, com medo de não ser as eleitas, porque o calvinismo acredita que aquelas que são escolhidas são antes da fundação do mundo e negou. Mas ninguém, segundo o próprio calvinismo, pode se sentir eleito ou pode ter certeza da sua eleição. Nossa, e agora, pastor? Esse é um problema que eles têm lá, porque tem a tal da graça evanescente. Calvino fala que a pessoa pode se sentir salvo por um período de tempo, depois Deus tira aquela graça e ele vai... E é engraçado ele falar isso porque eles não acreditam na apostasia. Porque eles falam, né, aqui você explica isso, que eles falam que se você apostatou é porque você não era salvo. Porque quem é salvo mesmo não cai da graça. É isso, né? É isso que eles afirmam. Mas não é o que a Bíblia afirma. Então, assim, o que a gente precisa entender é que o calvinismo, eles têm o que chamam de compatibilismo. Então eles tentam, eles dizem que é uma interposições, tipo a Trindade. A Trindade é um mistério. Então, liberdade humana, responsabilidade humana e decreto divino também teria essa frição. Mas, na verdade, é contradição. O que acontece no calvinismo é contradição. Agora, nós, de linha arminiana, e quando eu digo linha, são várias linhas, nós que cremos no arminianismo, e eu sou de linha mais wesleyana, não acreditamos nos pressupostos do calvinismo, porque para Deus ser soberano, ele não precisa decretar todas as coisas. E isso é um argumento falho, um ato falho do calvinismo. Ele acredita que se Deus não decretar, não determinar todas as coisas, então ele não é Deus. Aí você tem o que nós chamamos de supralapsarianismo. Então, antes de acontecer qualquer coisa, Deus já pré-estabeleceu todas as coisas. Ora, se então o próprio Deus endurece o coração de Faraó, para que então essa necessidade do endurecimento do coração de Faraó, se antes do Faraó existir, Deus já tinha pré-estabelecido que ele ia fazer o que fez? Então Deus estaria duvidando do seu próprio decreto? É óbvio que não condiz com a realidade. Essa ideia dos supralapsarianos não é real. Deus não precisa decretar todas as coisas para ele ser soberano. Sim, sim. Muito bom, pastor. Inclusive, aqui na página, deixa eu só achar aqui, pastor, que eu anotei, eu achei isso muito interessante. Na página 54, você explica muito bem, você traz vários argumentos, e um desses argumentos arminianos, você fala
sobre a dívida pecuniária e a dívida judicial, né? Se referindo ali à expiação de Cristo. Uma defesa ali à contradição de Calvino. Isso, deixa eu te interromper, senão eu vou esquecer. E eu tô ficando velho. Tá. Depois do Covid, você falou isso aí, eu lembrei do que eu ia falar anteriormente, acabei não falando. O calvinista faz uma confusão, porque até você falou qual é a nossa parte. A nossa parte não é com relação à obra da salvação, porque a obra da salvação é só de Cristo. É 100% só de Cristo. Até nós, arminianos, com relação ao sacrifício de Cristo na cruz, somos monergistas, ou seja, só Deus que se moveu. A obra da cruz é uma ação exclusivamente de Deus, de Cristo. O ser humano não tem nada a ver com isso. É exclusivamente de Cristo. Agora, na aplicatividade da salvação, aí é diferente. Aí o homem entra com o seu crer. Como está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, nós devemos cooperar nesse processo. Inclusive lá está escrito a palavra cooperar, e no grego você vai ler sinergeo, ou seja, tem que haver um sinergismo. Não na salvação, na obra de salvação, só Cristo fez. Mas na aplicação da obra, aí sim, há uma interatividade entre Deus e o homem e Deus. Sim. Entendeu? Sim. Percebe a diferença? Percebo. Na obra da salvação, quem é que fez tudo? Foi Cristo. Quem é que fez tudo? Foi Deus. Ponto. Ninguém está discutindo isso. Mas na aplicação da obra salvífica, aí sim entra a interatividade humana. Sim. Tá certo? E nós temos uma parte nesse processo. O próprio Agostinho, antes de apostatar da fé, ele vai dizer... porque Agostinho era uma... É verdade, porque o Agostinho jovem. E o Agostinho velho. O velho é o apóstata, né? Ele volta para o maniqueísmo. Mas ele falava que Deus não se relaciona com pedras na obra da salvação. Então o ser humano faz parte. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 22, 17 diz, olha, quem quiser, beba da água da vida. Então é quem quiser. Deus não impõe a sua salvação a ninguém de maneira alguma. Ok. E aí, voltando, só para falar da dívida pecuniária, dívida judicial, né, sobre a expiação de Cristo, eu achei muito interessante esse argumento, porque Deus não é obrigado a salvar ninguém. Sim. Na verdade, sempre foi, é pela graça. Mas pelo que eu entendi, é que o calvinismo não entende isso. Eles acreditam que já foi decretado, então quem já tiver que ser salvo vai ser salvo, e você não colabora, você não coopera, você não faz nada para ser salvo. É isso mesmo, professor? O João Calvino, ele chegou a dizer, eu tenho lá o livro e a citação, que a obra da salvação não aconteceu na cruz. A obra da salvação aconteceu na eternidade, ou antes da eternidade, no decreto da existencialidade. Então Deus em Cristo estaria só fazendo uma teatralidade, porque na verdade a salvação já teria acontecido. O que nós entendemos? A salvação, ela é um presente de Deus para a humanidade. É como se fosse um cheque que foi entregue para cada um de nós. Agora, se levantar, ir até o banco descontar o cheque, é que é a nossa parte. E esse nossa parte com bastante aspas. Quando cremos, nós descontamos esse cheque. Quando dissemos que eu creio em Cristo, porque ele morreu por mim, ele fez tudo por mim, ele se sacrificou por mim, ele se entregou por mim. Quando eu coloco nele todas as minhas forças, então eu sou salvo pela graça. Isso é a salvação. E a fé, ela não é uma obra humana. Ela é uma obra espiritual, se você pode dizer assim. Ou a fé é antagônica a obras. É só você ler Romanos capítulo 4. Porque as ações de Abraão foram imputadas por fé e não por obras, porque foi de coração. Foi uma coisa que ele acreditou. Então, o texto bíblico está dizendo que quando eu creio, a minha fé não pode ser obras. Tanto que o calvinista chega ao ponto de discutir sobre Efésios 2,8, que aquele isto lá se refere à fé e não à graça. Então, o isto ali se refere à graça e não à fé. O calvinista entende que o isto é a fé. Porque Deus te daria fé, faria você crer e depois te daria a graça. Essa é a visão calvinística. Se você continuar lendo Efésios 3,7, Paulo fala que a graça é a dádiva de Deus. Então, o que nos foi dado por Deus? A graça. Agora, a fé é minha, é sua. E é a fé natural. A fé humana.
A fé humana é que ativa o milagre da soterologia. Embora essa fé humana, para quem está nos assistindo, foi dada por Deus também. A capacidade de crer é um dos atributos comunicáveis que Deus deu ao homem. São vários atributos. E essa capacidade de crer vem de Deus. Então todo ser humano já tem isso. Isso é uma coisa que os pais primitivos da igreja entendiam. Eles nem falavam de graça preveniente, nem falavam de nada disso, porque eles compreendiam que a imago Dei resiliente, esse era o termo que eles usavam, ela permanecia no homem mesmo caído. E ele poderia responder a Deus no chamado, mas sempre tem o chamado, sempre é Deus que chama, sempre é Deus que busca. Os calvinistas não conseguem entender isso. Eles acham que se você por si mesma é capaz de crer em Deus, então a salvação é pelas obras. Ora, fé é antagônico à obra. Se eu creio, isso é imputado por justiça. Está escrito. Então a minha fé, ela não é uma obra. Tá certo? Na verdade, a minha fé é a capacidade de eu entender que eu não posso ser salvo pelas obras. Nossa, excelente explicação, pastor. Muito obrigada, realmente muito bom. E é muito importante esse tema, trazer esse tema, porque assim, é uma doutrina sutil que está entrando nas igrejas, né? Eu me lembro que quando eu converti, que citavam muito o caso de Deus amou Jacó, mas odiou Esaú. Eu morria de medo de ser odiada por Deus. Eu tentava entender, mas por que ele odiou Esaú? Então, esse texto de Romanos 9, desculpa interpolá-lo, porque senão eu esqueço. Esse odiar é o mesmo que Jesus falou lá. Quem não abandonar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Ali também é a mesma palavra grega, aborrecer. Então veja, Jesus estava mandando odiar o pai e a mãe? Sim. Então não é odiar. Sim. Ali é uma tradução mal feita. É rejeitar. Né? Isso. Então, na verdade, ali, e Romanos 9, eu acho que é antagônico ao calvinismo. Porque Romanos 9 está mostrando que Deus escolhe quem Ele quer para o seu ministério, não para a salvação. Perfeito. Mesmo porque Romanos 9 não está sendo escrito para os gentios, está sendo escrito para os judeus, para a nação eleita. Quando você pega Jeremias 30, 31, Israel é a nação atraída, amada, escolhida e eleita de Deus. Todos os textos que os calvinistas usam no Novo Testamento, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai não me der. Ora, ele está falando da nação eleita, não está falando do bêbado do botequim da esquina. Está falando da nação eleita. A nação eleita tinha que ser dada por Deus, porque já tinha apostatado da fé. Sim. Ué, mas já não era eleita? Quando Deus dá, não é ninguém tira? Então como é que apostatou da fé? Sim. Então todos os textos que os calvinistas usam no Novo Testamento para falar que são fatalistas com relação à salvação de alguém, é o contrário, porque se refere a Israel, que é a nação eleita. Sim. Ainda mais eles que são continuistas, são aliancistas, deveria ter mais dificuldade em interpretar esses textos. Mas eles sabem isso que eu estou falando. Mas malandramente escondem isso. É por tradição, por convicção ou por poder, igual você falou, por uma certa influência? Nós temos que entender que o calvinismo tem 400, quase 500 anos. Porque a primeira doutrina não era calvinista. Né? Se você pegar o menonismo, por exemplo, John Maynard Simon, ele era 100% arminiano. Lutero não era calvinista. Mas, por conveniência histórica, o calvinismo se desenvolveu na Europa e se tornou predominante. Para não brigar com a Igreja Católica, para não se dividir, aceitou-se a Confissão de Westminster e ficou o calvinismo como majoritário, quando de fato ele não é majoritário. Ele não é historicamente, mas acabou ficando. Então tem toda essa tradição. No Brasil, devido aos escândalos neopentecostais e das algumas igrejas arminianas, então o que acontece? Quando você se diz arminiano, você coloca um selo sobre si de ignorante. Sim. E quando você se diz calvinista, você coloca um selo sobre si de erudito. Né? Porque os calvinistas são os mais cheirosinhos. Não tem nada a ver. Isso aí é obliquidade de cada um. Inclusive, pastor, realmente eu estou sentindo na pele agora que eu estou postando mais vídeos no YouTube e defendendo a minha visão teológica, o que eu aprendo com o senhor, aprendo no seminário. E é muito interessante porque vários calvinistas me chamam de herética. Me falam que eu falo heresia. É importante o espectador notar que os calvinistas radicais, aqueles que seguem o calvinismo raiz, eles entendem que só eles vão para o céu. Só eles são os eleitos e eles são realmente, digamos, exclusivistas, como uma seita.
Agora, é importante que o espectador entenda que, por exemplo, um homem como Hernandes Dias Lopes, ele é calvinista entre aspas. Ele não é calvinista de fato. Aliás, o Hernandes Dias Lopes anda com pessoas e prega em igrejas que eu, que sou arminiano, não pregaria. Tá certo? Mas o fato é que o calvinismo do Hernandes Dias Lopes, ele é fake. Viu, pastor Hernandes? O senhor sabe que é fake, né? Então é fake o calvinismo dele. Porque parte do calvinismo dele é o arminianismo clássico. Eu costumo brincar que o bom calvinista, ou o calvinista moderado, é o arminiano clássico. Tá certo? Mas, de fato, ele não é o arminiano raiz. É o calvinista raiz, o Hernandes Dias Lopes, por exemplo. E, pastor, eu não sei se é impressão minha, mas eu tô vendo um movimento que o calvinismo está entrando também, não está só nas igrejas reformadas, está entrando dentro das igrejas tradicionais, dentro do pentecostalismo. E isso está acontecendo de fato ou é impressão minha? A ideia fatalística, ela é muito poderosa. Por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, todas as grandes religiões mundiais crêem no fatalismo. O fatalismo é uma potência teológica. Quando Deus fala com o povo de Israel, só Israel ali naquele contexto geral daquele tempo não era fatalista. As grandes religiões mundiais são fatalistas. O espiritismo é fatalista. Ai, pastor, eu li Allan Kardec falando de livre-arbítrio. O Allan Kardec, como o budismo, eles falam de livre-arbítrio dentro da samsara, né, o budismo. Eles creem que naquela roda da samsara você tem livre escolha, mas você não consegue fugir da samsara. Então você não tem de fato o livre-arbítrio. O teu livre-arbítrio é uma ficção. No islamismo, você tem livre-arbítrio, mas quando você escolheu porque o Allah determinou. Senão você não conseguiria escolher. Então é igualzinho o que o calvinismo chama de livre-agência. Né? Aquela livre-agência que você escolhe. Não é uma escolha real, é uma escolha fatalista. Então, voltando para que o espectador entenda, o fatalismo ele é muito poderoso. Todas as religiões animistas, por exemplo, da África, e mesmo as indígenas brasileiras, acreditam que está tudo pré-estabelecido nas estrelas. Por isso que eles querem ler as estrelas, porque lá está escrito o que vai acontecer. Porque tudo que acontece está escrito. Nossa, pastor, excelente, eu não sabia disso. Excelente. É assustador isso, né? Sim. Aí os calvinistas tentam argumentar que não é verdade, porque tudo crê no livre-arbítrio. Não, o que as seitas fatalistas têm no mundo, porque hoje é muito difícil falar de negação do livre-arbítrio. Eles usam compatibilismo, que é um subterfúgio falso. Então, eles falam de livre-arbítrio, mas na prática não creem no livre-arbítrio. O budismo, por exemplo. Se você está na samsara, até você fazer o que a divindade te determinou que você tenha que fazer, você vai rodar naquela samsara. Então, que livre-arbítrio você tem? Nenhum. Entendeu? Exatamente. Então, isso é só um exemplo. Além do hinduísmo, né? Que você nasce pré-estabelecido para uma casta e você vai morrer naquela casta sem chance de mudar de realidade. Agora, é importante que o espectador, que é arminiano, wesleyano, primeiro comece a estudar mais a Bíblia, para entender o que você é em Cristo. Comece a aprender. Quem quiser o PDF do meu livro, é gratuito o PDF. Coloque no meu WhatsApp e quem quiser pode solicitar. Se quiser conversar comigo sobre o assunto, eu estou à disposição. E aí o que acontece? Você tem que estudar, tem que aprender. Por exemplo, o assembleano tem que decorar o credo da Assembleia de Deus. O batista tem que decorar o credo da Convenção Batista Brasileira, que inclusive fala de livre-arbítrio, livre escolha, eleição condicional, expiação ilimitada. O credo oficial da Igreja Batista aceita 2 pontos da tulipe e nega 3. Na verdade, aceita 2 parcialmente. Eu costumo brincar que eu sou um calvinista de 0 pontos. Porque eu discordo de todos os pontos, porque eu não acho que nenhum daqueles pontos está correto. Eu creio na depravação do homem, mas o calvinista põe um tal de total para tirar o livre-arbítrio. Né? Eu creio na eleição, mas tem que ser condicional de fato, né? Então, todos os pontos eu tenho assim uma ponderação bíblica, porque eu prefiro ficar com a Bíblia e não com a tradição. Nossa, excelente. Pastor, muito obrigada. Eu acabei te cortando, mas você quer dar um recadinho final? Não tem problema. De me cortar, pode ficar à vontade. Eu também corto você, porque eu depois do Covid, eu tenho muita dificuldade a minha capacidade de cognição ela foi reduzida. Então, às vezes, você está falando, eu tenho que te interromper para poder falar o que eu lembrei, senão depois eu esqueço.
Então, de novo, procure aprender, procure estudar, procure conhecer. O livro você pode adquirir por o PDF pelo meu Zap e estamos à disposição. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, pessoal. Essa é a primeira entrevista e com certeza quero trazer mais entrevistas para esclarecimento e para que nós possamos crescer cada vez mais na fé e Cristo, na palavra. Amém? Até mais! Tchau, tchau.